Oba. Tá acontecendo, eu tô reparando cada vez mais aqui, o pessoal tá comentando a respeito de intervenção militar, né, intervenção do exército. Só que tem um detalhe aqui interessante, que você vê que o Brasil é um povo sem memória e também sem educação. Se você pesquisar, na verdade, quem abriu a porta para toda essa situação que está acontecendo no Brasil, da destruição da família, inversão de valores, essas coisas de sexualidade, você vai ver que a grande responsável é a Rede Globo, que é um câncer mesmo no corpo do Brasil. E se você pesquisar, você vai descobrir que quem deu essa concessão para a Rede Globo foram os próprios militares. Na época, a Globo nasceu em 1965, um ano depois do golpe militar. Praticamente, vamos pôr assim, como se é uma coisa globalista, né, mas é como se fosse para encobrir, uma ferramenta de propaganda dos militares. Mas cada um tira suas próprias conclusões. Mas é isso daí. Ela foi fundada com vista grossa dos militares, porque na época não era ilegal você pegar capital exterior. A Globo pegou o capital do Time Life para fundar a Rede Globo, e os militares passaram isso. Então, corrupção, não, o que é isso? Alguma coisa está acontecendo. E olha o que o militar deu pra gente. Dialética de Hegel, é problema, reação, solução. Eles estão usando a mesma coisa para isso. Se você tira toda a capacidade do povo, tanto mental quanto armamentícia, do povo se defender. E a gente fica na mão de quê? Desses psicopatas. A gente está numa guerra de facção entre miliciano, maçom, tudo evangélico, cristão, todas essas coisas aí misturadas, né? Aí você fala, tá numa guerra, maçom, o que tá acontecendo? Olha, eu vou falar pra você uma coisa, se você pesquisar no YouTube, o Pedro Bial com o General Mourão. O General Mourão é expressamente falando que ele é maçom. Entendeu? E tá falando lá também que o hino de Dom Pedro I, letra e música de Dom Pedro I, todos essas, Dom Pedro I, e tá lá expondo isso, né? E as pessoas veem isso, sabe, normal, ele falou ali, e não, quer dizer, peraí, então faz tantos séculos que o Brasil está sob o controle da maçonaria, o Brasil diretamente, a política nacional, o Congresso, tudo está sob o poder deles. E olha onde a gente chegou. Faz séculos que está aqui e nada muda, só piora. Por quê? Ele não está lá para resolver o meu problema, ele está lá para resolver o problema deles, mas no final eles estão ajudando os globalistas, porque a maçonaria é um braço de lá de cima, entendeu? O Cabo da Ciolo está certo. Cabo da Ciolo, discípulo de Enéas, acho que todo mundo é discípulo de Enéas. Então aí você para e pensa também, como que o Bolsonaro se aliou? O Bolsonaro é um cara que, vamos pôr, prega o cristianismo, se juntou com o Mourão, né, que é um maçom, né? Se você pesquisar os livros de William Schobler, né, que ele vai falar diretamente que realmente a maçonaria é uma coisa satânica, a adoração a Lúcifer, filho de Satanás. Pesquisa a fundo isso daí, você vai ver, não é conversa não. Nunca confio no governo, entendeu? O pior, o governo é inimigo do seu povo, entendeu? O governo põe o exército também. Então as pessoas agora ficam clamando essas coisas. Quem está vendendo o alto dos alimentos aí, uma parte, a própria ganância do brasileiro, desse brasileiro que você tem que ter orgulho, né? Dessa nação que você tem que ter orgulho. Você tem que ter orgulho do Brasil, uma nação que tem um melhor sistema de educação, um melhor sistema político, um melhor sistema de saúde. O Brasil tem o melhor de tudo, por isso você tem que ter orgulho. E tem a melhor população, né? Porque aí o pessoal vai falar assim, eu tenho orgulho do povo brasileiro. Então você tem que ter orgulho mesmo, porque foi todo o povo brasileiro que deu isso pra você. Então, antes de você pedir intervenção militar, saiba que os próprios militares são podres. Podre. Se você estiver na idade militar, saiba que eles são podres. Eles pegam as pessoas dos 18 anos para fazer essa lavagem cerebral, para você achar que você tem alguma coisa que vale a pena nesse país, entendeu? É para sustentar eles. Eu vou dar um exemplo. A Guerra do Paraguai não foi feita pelo que conta aí, que eles vão a história daquela China, porque a guerra a história é escrita pelos vencedores, mas eu vou falar a verdade para você. A Guerra do Paraguai, resumidamente, a Guerra do Paraguai foi o seguinte: o Paraguai estava se industrializando e colocando frente à Inglaterra. Então eles fizeram um jeitinho de fazer uma guerra para destruir o Paraguai. Então é isso. Então você imagina um país que está super industrializado e tem alguém fazendo uma concorrência. Aí eles dão um jeito de fazer isso daí para acabar com
Paraguai. Então foi isso. Então o militar já tem duas cagadas, já a guerra do Paraguai e depois a concessão da Globo. E tá fazendo mais aí que não tem o que fazer. Mas, infelizmente, você vê o ponto que a gente chegou, a capacidade de falta de raciocínio das pessoas e ganância, todas essas coisas. Então, as pessoas têm que se separar, porque vai ter gente que não tem mais como você salvar. Tem gente que você tem que empurrar. O Brasil é comandado pela parte nordeste, entendeu? Você achava que o presidente mandava alguma coisa, agora você vê que o governador Dória manda mais que o presidente no estado dele. Então, cada um faz sua lei. E você fica no fogo cruzado e achando que agora você fica clamando pelo exército, me socorro. Sendo que quem colocou entubou foi o exército, começou a entubar isso. Então, é karma, né? Dizem que karma é uma vadia, né? Então é tudo isso. É umas coisas absurdas que eu sinceramente falo para você, esse país não tem mais jeito. E o ponto que vai ter mais jeito é o seguinte, quando você vai ver esse país mudar quando não existir mais a Globo e quando tiver pena de morte para político. Quando tiver pena de morte para político e a Globo não existe mais, entendeu? Porque ela é a fábrica de fazer medíocre no Brasil, com funk ostentação, as mediocridades. Eu não sou nada contra o esporte. Você praticar o esporte é uma coisa, agora você ficar iludindo as crianças para praticar esporte, ficar nessas comunidades colocando coisas inúteis para eles, vão falar o quê? É o Brasil, é o programa deles, é terrível. Então, e se você achar que militar vai mudar alguma coisa, temporariamente vai dar uma solução, um ajustezinho, tirar um pouquinho, tirar um pouco da pressão na corda na forca, né? Tá te estrangulando, então vai dar um pouquinho mais para você respirar. Mas você vê o ponto que chegou, ninguém mais reclama, as coisas acontecem. Como eles desviam a nossa atenção. Essa coisa que está acontecendo, essa doença que está tendo no Brasil, que passaram pra gente, escapou começou no mercado de peixe, né, todas as coisas, mas os próprios o pessoal patriota americano mesmo está falando, isso daí escapou de um lugar certinho lá, isso daí em hipótese alguma tem como ter sido, por que eles estão encobrindo? Porque os Estados Unidos, falo Deep State, né, o Estado Profundo, o governo das sombras, os globalistas, eles estavam bancando, patrocinando, né, injetando dinheiro nesse laboratório da China para poder fazer um ganho de função, para fazer uma coisa que não era transmissível, para se tornar transmissível. Então, cara, tá tendo tanta informação, mas infelizmente está tudo muita coisa em inglês, né, mas a verdade tá saindo, né? Tá persistindo. E as soluções aí vai ser difícil para ter, porque eu acho, da minha parte, eu acho que isso aqui tem que colapsar de vez, porque não tem. Eu tenho um outro sistema de pensamento, entendeu? Um outro estilo de vida que eu não vou comentar aqui, mas eu vejo que isso aqui tudo já né? Entendeu? Você vai ficar tentando remendar algo que não dá mais para remendar, é perda de tempo. Então, a única coisa que eu faço para falar para você é se informa, aprende inglês, começa a ver BitChute, o Fox News, porque lá tem um pouco mais da realidade que está acontecendo, porque vai vir chumbo grosso para cá. O pessoal não consegue entender o que é a marca da besta, né? Esse pessoal que se julga cristão, evangélico, tudo que for, né? Não está conseguindo associar, né, que cada vez que você usa um cartão de crédito, você está contribuindo mais para que isso aconteça. E agora, com esse passaporte que eles estão exigindo por causa dessa coisa que está solta aí, né, que agora vai ter umas variantes, né, então a coisa está ficando fora de controle, eles estão fechando, é uma coisa bem interessante, né, que agora você está sendo proibido de viajar, proibido de entrar no lugar, aqui no Brasil nem tanto, mas lá na Europa eles estão tendo isso e estão tendo um protesto massivo lá em vários países. Mas é isso daí. Então é para esse pessoal que clama por o Messias, né, que não funcionou, agora vai pedir para o exército. Então toma muito cuidado com aquilo que você deseja, beleza? Porque já aconteceu isso, daí você desejar uma coisa e quando chega é completamente diferente. É isso aí. Um abraço, se cuida aí.